Fala pessoal, bem-vindos ao Consulta Aqui, o seu programa sem remuneração. E hoje nós vamos te ajudar a convencer a sua gestão a comprar um plano de cargos e salários, né? O porquê que você precisa tanto desse plano. Quer essa ajuda? Depois da nossa vinheta. Fala pessoal, de volta ao Consulta Aqui, hoje com Dani Branca na bancada. Dani, bem-vinda novamente. Obrigada, novamente, mas hoje, ó, uniformizada. Aí sim, ó. Ó, tá ficando bom, tá ficando profissional, Foi hein? chique. Ô Dani, vamos lá. Eu prometi pro pessoal na entrada aqui, né? Nós vamos ajudá-los a convencer a gestão, né? A todo mundo da empresa que o porquê, né? Que eles precisam, a gente sabe de um plano de cargos e salários, mas o porquê que eles precisam. Então, a primeira pergunta que eu te faço para você nos ajudar e ajudar o pessoal que tá nos assistindo é o porquê comprar um plano de cargos e salários? Uau, né? Ótima questão. E assim, o bacana é que se já tiver essa discussão, essa pergunta, essa oportunidade de discutir com alguém dentro da tua empresa, o porquê que você precisa, começamos bem, Fih. Já tá 1-0 já, né? Já tá 1-0, já estamos na vantagem aqui. Por que eu digo isso? Porque o plano de cargos e salários, Fih, é muito político. Sim. Então, quanto mais a gente faz projetos, quanto mais a gente está em contato com o cliente, mais a gente entende que é super necessário o envolvimento, eu diria de toda a organização. Não é de uma área ou outra, não. É de toda a organização. Mas para o processo de compra, algumas áreas se envolvem, né? Então, a gente às vezes fala de um financeiro, de um jurídico, da tua diretoria, enfim. Ou da gestão como um todo. Às vezes esse é um problema que aparece até em algum tipo de pesquisa. Então, não é só de interesse do RH. Então, quando a gente já começa tendo a necessidade de envolver mais áreas, é ótimo, o RH não fuja disso, compartilhe essa responsabilidade, porque no final das contas isso vai facilitar muito a virada de chave lá na frente. É porque quando o RH compra sozinho, até dificulta na execução do plano. Perfeito. Porque ele comprou, o pessoal lá não tá engajado, não tá nem sabendo, não quer saber algumas vezes, né? Então, se ele compra sozinho é mais difícil. Exatamente. Você já tem a discussão, é mais fácil, né? Exatamente, Fih. E aí é um ponto legal. Porque quando, às vezes o RH pensa assim, a gente precisa, eu vou comprar, esse assunto tá quente, surgiu, ou eu preciso atualizar a tabela, pode querer comprar por N motivos. Mas pensa às vezes, vamos comprar aqui, vou pesquisar aqui os fornecedores e tudo mais, e depois a gente comunica no processo de execução. Não, divide desde já, divide a responsabilidade desde o início, porque aí já entra todo mundo engajado, você depois não tem que convencer, explicar o porquê que você comprou. Então, se eu pudesse dar uma dica, já de cara é essa, envolve, não tenha medo disso, divida essa responsabilidade. Envolveu, né? Então, começamos ali no 1-0, Fih. Desculpa eu te cortar, mas é que até porque não é um projeto exclusivo do RH. Isso. Né? Ele não vai impactar só o RH, ele vai impactar a empresa inteira. Então, não dá pra eu, né, fazer um plano sozinho ali, começar a fazer alguma coisa, sendo que eu vou precisar da força de todo mundo. Acontece muito, tá? Tem muitos RHs que fazem, e a gente tem, não dá pra dizer que tá errado, porque a gente tem N tipo de problemas, N necessidades e formas de condução. Então tem muito RH que faz isso sozinho, que compra e que tem uma autonomia para definir, por exemplo, estruturas e estratégias salariais. Tudo bem, né? Talvez tenha alguma situação que possa isso dar certo, mas a gente nota que, como a gente está falando de uma questão de protagonismo, a gente quer falar isso com os funcionários, por isso que é importante esse envolvimento. Então, a gente tem notado essa mudança de necessidade com relação a isso. Então, algo que antes era muito fechada, remuneração é super restrita, é super confidencial, fica só dentro do RH, isso está mudando. Já vem mudando faz muito tempo, então, vamos envolver desde o início. Então, esse é um primeiro ponto. Primeira dica que eu diria, né? Surgiu o tema,
eu tenho problemas, certamente eu tô fazendo um plano de cargos e salários porque eu tenho problemas a serem tratados. Então, primeira questão, né? O plano de cargos e salários vai te ajudar no curto e médio prazo. Então, eu tenho questões que eu vou resolver muito rapidamente, eu diria, e outras que eu vou resolver no longo prazo. Então, já traga isso para a mesa de discussão, né? Você vai ter um financeiro, um jurídico, por que a gente tem que fazer isso? Por que a gente tem que trabalhar com isso? E aí a gente tem alguns pontos aqui. Primeira questão, clima. Muitas vezes isso já surge como uma demanda por uma pesquisa de clima, então já use isso a seu favor. E aí nessa pesquisa de clima você pode ter levantado muitos fatores, N coisas, N fatores de necessidade. As pessoas podem estar reclamando de não entender suas possibilidades de crescimento, ou podem estar reclamando de uma questão salarial. Então, assim, pode ser muitos motivos. Se a questão clima, por algum motivo, tá abalado, já use isso a seu favor. A pesquisa de clima já é um indicativo. Exatamente. Já é a seu favor, né? Exatamente. Que ali você já tem um convencimento já, né? Por que a seu favor? Porque o problema do clima não é do RH. Sim. Ele é compartilhado. Então, a gente precisa, de novo, dividir isso. Então, assim, a gestão tem um problema quando a gente tem um problema de clima. Então, na RH, problema teu. Não. É dividido isso. Turnover pode ser um problema. A gente sabe que tem turnover que é saudável e tá tudo certo, né? A gente pode correr esse risco onde a gente entende que é necessário. Mas tem tantos outros que não são interessantes e a gente pode também usar isso a nosso favor. O plano de cargos e salários pode sim te ajudar a melhorar esses indicadores. Tá bom? Então vamos lá, pesquisa de clima, turnover. Clima, a gente pode ser um monte de coisa, turnover. Vai anotando. Exatamente, vai anotando os pontos. Ajuda a gestão, então aí é que tá. É isso que eu acabei de dizer, de que não é uma questão de RH, é muito mais que isso, é uma questão de gestão. Então, você como gestor de alguma determinada área, a partir do momento que você tem um plano de cargos e salários muito bem definido, muito bem implementado, isso vai ajudar a tua gestão. Então, os teus funcionários vão chegar em você e te perguntar, eu posso ser esse próximo cargo? Por que o meu parceiro é pleno e eu sou júnior ainda? Um plano de cargos e salários vai te dar estas respostas. Então, isso é uma ferramenta importantíssima para toda a gestão. Olha só que oportunidade. Facilita a gestão. A gente dizer, isso não é do RH, isso é de todo mundo. Isso é principalmente dos colaboradores e dos gestores. A gente vai conseguir ter essa clareza de como que as pessoas fazem para crescer e eu, como gestor, posso ter essas respostas, né? Tiro sabe essa nuvem, assim, que a gente não sabe explicar muito bem? Como é que você cresce? Diferença de júnior, pleno e sênior, diferença do operador 1, 2 e 3. O projeto vai tratar tudo. O plano de cargos entrega de mão beijada pro gestor as respostas. Exatamente. Por isso a importância da gente dividir tudo isso. E aí, obviamente, uma ferramenta de RH. Então, às vezes eu tô desorganizado, às vezes eu preciso também ter algumas métricas, ajudar os BPs a dar aquele suporte para as áreas. Então, ferramenta é essencial para RH. Então, interesse de todo mundo. Essa organização, outro ponto importante. Então, eu preciso entender a minha empresa como um todo. Às vezes eu tô comprando filiais ou unidades, né? Melhor dizendo, ou outras empresas. Às vezes eu tô com uma grande mudança em alguma área que por alguma questão de tecnologia ela tem mudado muito. Eu preciso reorganizar a casa. O plano de cargos e salários também vai te ajudar nisso. Então, se você tem um problema em alguma área, já pega RH, já pega isso como uma oportunidade de convencimento, né? Porque o RH chega as demandas para ele. Sim. Tô precisando, me ajuda aqui, me ajuda ali. Resolve. Exatamente, resolve para mim. Então, já se apoia nisso como um ponto de convencimento. E aí eu vou levar também a conversa para o sentido de mercado, a gente já falar, e aí não é só salário, tá? Quando eu falo em conhecer mercado, é conhecer melhores práticas, no sentido estrutural, então, nomenclaturas de cargo, essa área eu preciso ter especialista, não preciso ter especialista, a gente tem um problema aqui porque a gente não consegue entender níveis de gestão, é um gerente sênior, é um diretor, é um C-level, que nível é esse? Então, conhecer a minha estrutura, comparar com o mercado, não preciso nem falar, né? Isso tá na veia, né, do plano de cargos e salários. E ele vai te dar totalmente um direcionamento estratégico, né, para a empresa, né? Exatamente. Então, quando eu falo em conhecer mercado, eu tô conhecendo o mercado, tô conhecendo o meu negócio ou definindo algumas estratégias para o meu negócio. Então, tudo isso que eu tô dizendo aqui, eu diria assim, é no curto prazo, Fih.
E ele vai te responder muitas perguntas. Muitas coisas e assim, de uma forma que é bem legal, assim, porque é como se a gente tivesse, assim, de olhos vendados e de repente você tira aquilo e, uau, enxerga. Tô enxergando e começa, a minha estrutura, tô enxergando exatamente, a minha empresa. E começa a tomar forma aquilo que você tinha como desejo, você como RH e gestores e tudo mais. Então, divide isso, trata esses pontos, e aí eu falei muito da questão do curto prazo, e a gente tem umas questões de já que eu diria assim que é mais no médio prazo. Por exemplo, custo. Então eu não falei disso ainda. Sim. Então, quer falar com o teu financeiro, quer falar com a tua diretoria, fala que você vai melhorar o custo. E Nossa, não falar é balela. isso já brilha o olho. Exatamente, não é papinho não. Por quê? Porque a gente vai estar direcionando essa estratégia à medida que eu direciono, que eu implemento. Então isso, pessoal, esse não é algo tão... Aliás, implementou, melhorou. Não, eu preciso implementar e acompanhar esse plano e a gente vai notar essa evolução no meu custo de folha e uma série de outras questões. E a pitadinha aí que você já deu, que é com relação ao direcionamento da estratégia, que tem muito a ver com isso também. Às vezes, como é que eu tô pagando o meu pacote de remuneração? Como é que eu peso o meu fixo com o meu variável? Eu quero pesar um pouquinho mais agora no variável, eu quero mudar minhas métricas de PLR, eu quero implementar comissão. Isso é totalmente estratégico. Então, eu tirar o pé um pouquinho do fixo, colocar no variável ou o contrário, vai depender muito do teu momento, do teu segmento. Tudo isso é direcionamento estratégico, né? Então, isso também vai melhorar. E aí, já num médio prazo, eu diria. Eu já perdi a conta aqui de quantos argumentos você deu pra vários, né? Já convenceu, já. É isso aí. E se você não conseguir, RH, chama o time comercial que ele vai te ajudar, isso mesmo, né? Estamos aqui à disposição. Isso aí. Dani, obrigado. Agora, tem mais coisas pra falar ou... Tem, esse assunto porque é longo. você falou um monte de coisa aqui, já convenceu metade do pessoal ali. Mas tem mais coisa pra gente falar sobre o assunto, né? Tem muita coisa. A gente pensou em dividir nessa questão de ajuda ao RH em 2 momentos, Fi. Então aqui a gente tá falando de um momento de... Estamos discutindo comprar um plano de cargos e salários. Como que eu faço esse convencimento internamente? Envolvo mais alguém? Não envolvo? Acho que já deu pra galera entender. Depois a gente vai falar assim, compramos. Uhul! Como é que eu toco isso agora? Sem spoilers. Eu tô me sentindo o Segura Rodrigo aí. Faro aqui, ó. Segura no próximo aí. episódio. Isso aí, no próximo episódio a gente agora vai falar sobre como dali em diante comprar desse projeto, como que eu toco. Dani, obrigado, viu? Imagina, já eu que agradeço. Primeiro episódio. Pessoal, espero que vocês aí tenham gostado do que a gente conversou aqui hoje. Curte nosso vídeo, compartilha, manda pra longe aí pro máximo de pessoas que você conseguir para ajudar elas a comprar, né, um plano de cargos e salários. Ficou com alguma dúvida? Manda aqui embaixo que no próximo episódio a gente responde, tá bom? Até o próximo Consulta Aqui. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.